Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar aquela que é a segunda das três audições aprazadas para hoje, a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, e temos o gosto de contar connosco com a representação do Conselho de Finanças Públicas, representado pela sua Presidente, Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, que cumprimento. Muito agradeço a disponibilidade, acompanhada que vem dos vogais executivos, o Sr. Professor Miguel Santomã, que igualmente cumprimento, e dos vogais não executivos, o Professor Carlos Marinheiro e o Professor Jorge Kopitz. A todos saúde, agradeço a disponibilidade. Permito-me, até a título pessoal, sublinhar que a apreciação global que precede o parecer, precede o sumário executivo da análise da proposta de Orçamento de Estado para 2022 deveria ser de leitura obrigatória, não apenas por parte dos senhores deputados, que essa o é, mas também por parte de todos os que se dedicam à apreciação das contas públicas, porque se assim fosse, provavelmente teríamos muito melhores contas públicas. Sem mais delongas, recordando apenas os termos em que esta audição decorrerá, a primeira ronda que seguirá aos 10 minutos que estão atribuídos ao Conselho de Finanças Públicas para uma breve exposição e recordatória do teor da apreciação ao Orçamento de Estado. Darei a palavra aos grupos parlamentares pelos tempos que constam do painel que está à vista das senhoras e senhores deputados, após o que darei a palavra ao Conselho de Finanças Públicas para responder no mesmo tempo que é atribuído aos grupos parlamentares interpelantes. Não há dúvidas, estamos na véspera de concluir este processo de audições, portanto já não era momento para haver dúvidas relativamente ao modo como decorrem os trabalhos e assim, renovando os meus cumprimentos e agradecimentos, dava a palavra à Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral. Sra. Professora, faço a palavra a sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes e passarei então, em breves minutos, a fazer uma pequenina, uma síntese daquilo que resulta da nossa análise à proposta de Orçamento do Estado. Antes de mais nada, eu consigo movimentar... Conseguirá, mas penso que isso tem um segundo pouco. Não está a andar. Não sei se haverá aqui algum problema de pedida. Veja lá. Presidente, deixa lá. Se alguém dos serviços puder ajudar. Ok, agora já está a andar. Outro. Um bocadinho, virar o laser um bocadinho para aqui. Para aqui, para este lado? Está ali Ok, certíssimo. Está bom, então. Bom, antes de mais nada, começava por recordar que, enfim, a primeira... Peço desculpa que andei agora demais. O primeiro documento que produzimos relativo ao Orçamento do Estado foi aquele que disse respeito ao endosso das projeções macroeconómicas subjacentes ao documento orçamental. Considerámos que ele era globalmente coerente com as projeções mais recentes e já incorporando alguns dos efeitos resultantes para a economia portuguesa do conflito na Ucrânia e, naturalmente, também considerando a elevada incerteza que esse mesmo conflito e enfim, todo o quadro económico subjacente determina. Passando agora à análise, digamos, da componente orçamental, propriamente dita, prevê-se que, na proposta de Orçamento do Estado, que o saldo orçamental se fixe num déficit de 1,9% do PIB este ano, o que traduz uma melhoria de 9 décimas em relação ao ano de 2021. Esta melhoria, tal como nós analisamos, fica fundamentalmente a dever-se ao impacto da conjuntura, a uma melhoria da conjuntura económica, portanto, o impacto do cenário macroeconómico, e depois à redução da despesa com as medidas de emergência que foram adotadas durante a pandemia. Estes fatores permitem compensar, por um lado,
a variação do impacto negativo das medidas one-off, que o ano passado tiveram, de facto, um impacto muito favorável sobre o saldo, e, por outro lado, também compensam o impacto desfavorável no saldo das medidas discricionárias, agora já adotadas em resposta ao choque geopolítico. Relativamente, passaria agora à análise da despesa e da receita pública. Começando pela receita pública, é de admitir que, não obstante, portanto, estamos a prever, de facto, como reação justamente à conjuntura económica favorável, um crescimento expressivo da receita fiscal e da receita contributiva e outras componentes da receita também. Ainda assim, no exercício de coerência que fazemos, não é de excluir que haja aqui alguma subestimação da própria receita fiscal e contributiva, em parte talvez por uma verificação demasiadamente prudente das elasticidades das mesmas, e notamos, acima de tudo, talvez uma subestimação da receita de capital. Na verdade, nesse exercício de coerência que fazemos, notamos que, face ao que seria de esperar das medidas de política adotadas ou assumidas, fica por explicar a não incorporação, a não inclusão de cerca de 500 milhões de euros de receita de capital, que admitimos que possa estar associada a outros fundos estruturais que não os do PRR e, portanto, direcionada à realização de despesa de investimento comparticipada. E, portanto, neste sentido, poderá haver aqui alguma subestimação deste tipo de receita. Já quanto à despesa pública, não parece verificar-se qualquer, enfim, subestimação. Aliás, diríamos até que, no que toca a alguma componente da despesa, até parece haver uma previsão talvez benigna demais, e assinalamos nomeadamente a despesa de investimento que não está associada ao PRR e que, portanto, que pode, por um lado, ser financiada com os tais outros fundos estruturais a que há pouco me referia, ou não ser comparticipada e, portanto, ser essencialmente realizada a partir de verbas nacionais. E, portanto, prevemos aí, digamos assim, um crescimento muito benigno, como está aí mencionado nesse gráfico de baixo, no painel de baixo, de 1,8%, portanto, está previsto agora um crescimento para 2,7%, o que é, de facto, uma previsão benigna nesta componente da formação bruta de capital fixo. Mas aquilo que talvez importa destacar relativamente à evolução da despesa, e sobretudo no que diz respeito à comparação entre 2019, que foi o último ano antes da pandemia, e este ano, é que o que verificamos é que, excluindo o impacto das medidas Covid-19, das medidas já de resposta à guerra na Ucrânia, das medidas one-off e de todas as que estão previstas ao abrigo do PRR, verificamos que a despesa primária prevista para 2022, ela vai situar-se a 2,8 pontos percentuais do PIB, acima em relação ao valor registado em 2019. E notamos que, dentre esta despesa primária, a componente que mais cresce é a despesa corrente primária, nomeadamente aquela que se deve às despesas com o pessoal e às despesas com prestações sociais. Não tanto pelo efeito preço, mas essencialmente pelo efeito volume. E, portanto, em grande medida, isso pode estar associado às novas contratações que foram feitas para a administração pública. Portanto, este aspecto merece ser aqui acentuado. Depois, no que toca à dívida pública, também fruto deste efeito dinâmico favorável, portanto, o comportamento do crescimento fundamentalmente explicado, portanto, pelo crescimento nominal da economia, temos uma previsão o Governo aponta para uma previsão de descida significativa do peso da dívida no produto e haverá também aqui o contributo, na perspectiva do Governo, da redução dos próprios juros. Não obstante esta trajetória favorável de descida da dívida pública e, enfim, do comportamento das finanças públicas, a verdade é que importa assinalar um conjunto de riscos,
de riscos orçamentais que subsistem, muitos de natureza descendente, nomeadamente todos aqueles que se relacionam com a duração e a escalada da guerra na Ucrânia, o eventual surgimento de novas variantes ou de novas vagas da pandemia, o que neste momento, de facto, não é de excluir já, a ocorrência, a necessidade de ativação de garantias que hajam sido concedidas, quer no âmbito da resposta à pandemia, quer agora no âmbito da resposta a este novo choque, a subestimação de algumas poupanças que estão previstas no âmbito do exercício de revisão da despesa pública e, portanto, esses ganhos poderão não ser assim tão favoráveis, tão positivos. Aquilo que pode ser, digamos, o desfecho de processos judiciais no âmbito de reposição de equilíbrio financeiro no âmbito das parcerias público-privadas e tendo em conta justamente de novo os efeitos da própria pandemia. A utilização por inteiro do remanescente da verba que está ainda por usar no âmbito do acordo de capitalização contingente destinado ao novo banco, à recapitalização do novo banco, e eventuais apoios adicionais que possam ter que ser carreados para a TAP, para além do que está já previsto, este ano na ordem dos 600 milhões de euros. Depois, há que acrescentar alguns riscos de natureza ascendente, nomeadamente um comportamento mais favorável da receita fiscal e contributiva do que aquele que está previsto, aliás, como há pouco mencionava, admitindo que possa haver aqui alguma subestimação. Depois, o próprio efeito da inflação. Neste momento, no curto prazo, esse efeito tende a ser mais favorável sobre as contas públicas, por força, digamos, do impacto que essa mesma inflação está a ter ao nível do comportamento da receita fiscal, desde logo da receita do IVA, o facto de não termos a atualização dos escalões do IRS desde já, isso também pode determinar, de facto, um efeito favorável para as finanças públicas e depois, desde logo, pelo efeito sobre o próprio PIB nominal, melhorando pela via do efeito denominador, os resultados orçamentais. Agora, as nossas preocupações neste momento, tal como aliás assinalamos, nomeadamente na apreciação global, como há pouco o Sr. Presidente mencionou, é que no médio prazo, de facto, estes efeitos muito conjunturalmente favoráveis da inflação podem esboroar-se e, portanto, é preciso estar muito atento ao exercício de 2023. Eu penso que esse é que vai ser um exercício problemático do ponto de vista das contas públicas, por razões que depois poderemos detalhar, caso assim o entendam. Depois, a última nota, e este é o último slide que temos aqui para apresentar, uma nota para o facto de este Orçamento do Estado não ter sido enquadrado por um quadro plurianual de despesa pública. Como se impunha, aliás, este quadro plurianual de despesa pública, que deveria ter sido aprovado durante o ano 2001, no âmbito da primeira fase do processo orçamental, tal como está prevista pela Lei de Enquadramento Orçamental, um quadro definindo os limites de despesa e, portanto, assim, iniciando o processo orçamental para 2022. Eu recordo que este quadro não chegou a ser aprovado durante o ano 2021. A aprovação da Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento foi sendo sucessivamente adiada ao longo do ano e, portanto, acabámos por não ter a aprovação desta lei e, concomitantemente, não tivemos a aprovação do quadro plurianual de despesa pública. O Conselho das Finanças Públicas tem vindo a assinalar que temos vindo a assistir a uma perda de relevância de todos estes instrumentos de programação de médio prazo. Vimos o que se passou também este ano com o Programa de Estabilidade e é claro que muito se justifica pela situação de emergência que vivemos nos últimos anos, nos 2, 3 últimos anos. Enfim, temos vivido, as economias em geral têm vivido uma situação de sobressalto que é evidente, mas em todo o caso isso não justifica que se possa fazer tábua rasa como se o que está na lei fosse letra morta. Portanto, acho que é importante recuperarmos essa filosofia
de termos instrumentos de médio prazo que enquadram, que informam, que limitam a despesa pública, que possam ser balizas orientadoras para o decisor orçamental, para que haja aqui um quadro de estabilidade, um quadro de médio prazo e um quadro de estabilidade em definição, não apenas da política orçamental, mas das políticas que estão a montante da política orçamental, políticas públicas e a política económica no seu todo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas. Como bem diz o relatório do Conselho de Finanças Públicas, o Orçamento do Estado para o ano 2022 é um documento assente em previsões macroeconómicas coerentes. Mas iniciemos com o debate sobre a centralidade das políticas públicas no ordenamento jurídico português que o Orçamento do Estado tem, tendo como base também aquela que é a nossa Lei do Enquadramento Orçamental. Naturalmente, temos outros documentos como o Plano de Estabilidade, mas que ao não serem votados perdem centralidade no debate. Este sendo outro debate, gostava de sublinhar esta análise presente no documento que nos faz chegar e a importância desta discussão, mesmo que meramente académica, dar mais centralidade a outros documentos e momentos políticos. Centremos no Orçamento do Estado. É o momento em que batemos os pressupostos que, no fundo, criaram um modelo parlamentar, que impostos e outras receitas e onde esses impostos e receitas são aplicados. Sr. Presidente, vamos ao documento de análise. O Orçamento para o ano 2022 apresenta um conjunto significativo de diferenças de contexto face a documentos anteriores. Este é um orçamento, naturalmente, de responsabilidade. É um orçamento que foi, também ele, do ponto de vista político, sufragado nas eleições relativas de 30 de janeiro, decorrendo de uma crise política originada pela opção de ter chumbado um orçamento do Estado. Bem sabemos que essa opção é meramente política e não técnica, que é essa análise que aqui está colocada. Mas é que, sendo com base nesta situação que aqui estamos hoje e que este orçamento que hoje vai ser votado é apenas para 6 meses. É uma opção que permite estabilidade e responsabilidade orçamental. Este também, como bem disse, é um orçamento debatido num contexto internacional complexo e com muitas variáveis desconhecidas. A invasão da Federação Russa à Ucrânia teve como resultados, além de uma crise humanitária e uma mudança geopolítica, uma pressão inflacionista resultante da escassez e de choques de oferta. E uma primeira pergunta está naturalmente relacionada com aquelas que são as consequências, mas também os riscos que também elenca desta pressão inflacionista. Disse que esses riscos existem também não só sob o ponto de vista orçamental, mas também em outros orçamentos, e era essa a minha primeira pergunta. Sublinhamos que a importância do ponto de vista económico e futuro da sustentabilidade das contas públicas, nomeadamente do déficit orçamental. Não é possível, na nossa opinião, um país sem contas públicas saudáveis e com elevados déficits conseguir projetar o futuro. Bem sei que estamos nesta audição em um debate meramente técnico, mas importa sublinhar que déficits públicos baixos não é uma política de esquerda ou direita, é uma política de responsabilidade, de seriedade e de ver ao longo prazo. Conduzir a olhar para o vidro da frente e não para o espelho retrovisor. A proposta do Orçamento do Estado faz uma previsão para 2022 de um déficit de 1,9% do PIB, permitindo corrigir até ao final deste ano cerca de 2/3 do agravamento que este indicador registrou face a 2021, resultado das políticas naturalmente necessárias para responder à pandemia de Covid-19. Portugal, também do ponto de vista de crescimento económico, cresce acima da média europeia. Sublinhar que ainda na terça-feira, o Instituto Superior de Economia e Gestão reviu em alta as suas previsões de crescimento económico para este ano para 7,2%, quando a sua anterior previsão falava em 6%. Questionar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas como é que olha para estas previsões de alguns académicos em que o nosso crescimento económico é ainda revisto em alta face ao passado. Portugal será mesmo, por estes indicadores, um dos países europeus menos expostos ao conflito internacional. Por isso, é importante a retoma económica para os bons dados económicos, quer por diminuição de despesa, quer por aumento da receita. No contexto da pandemia, medidas de emergência como o layoff simplificado tiveram um grande impacto orçamental, mas também, naturalmente, a sua não implementação tinha riscos associados. E essa é uma pergunta também que gostaria de deixar. Que riscos associados é que existiam-se estas medidas de emergência, que naturalmente tiveram um impacto orçamental, tinham se não fossem realizadas? Gostaria de sublinhar que, mesmo atendendo aos naturais riscos existentes na nossa economia, o Conselho de Finanças Públicas considera a previsão orçamental plausível face aos dados existentes.
No que concede ao rácio da receita pública sobre o PIB, ela deverá situar-se em 44,7%, decrescendo 0,6% face ao 2021. E também sublinhar e questionar sobre o investimento, seja ele privado, seja ele público, e de forma natural, por exemplo, o Plano de Recuperação e Resiliência é importante para esta política expansionista e contracíclica, no fundo, de responder à crise. E, portanto, também a dívida pública. O Grupo Andar do Partido Socialista gostaria de sublinhar que o Ministério das Finanças prevê que o rácio da dívida pública prossiga a sua trajetória de redução, antecipando-se que seja 120,7% do PIB em 2022, quando reduz de 127,4%. Também questionar se esta redução do rácio da dívida pública acaba por ter uma importância crescente para o país e também com aquela que é a diminuição possível e previsível dos juros de dívida pública portuguesa. Em relação aos riscos, e para terminar, dizer naturalmente que compreendemos alguns dos riscos que são colocados, independentemente de não estarem previstas novas transferências nem para a TAP, nem para o Novo Banco, por exemplo, mas, por exemplo, se não tivéssemos interferência, se não tivéssemos existido também orçamento colocado público na TAP, quanto é que isso também tinha efeito nas contas públicas, nomeadamente com o desemprego, com os apoios sociais que isso colocava e outros apoios. Também gostaria de lhe deixar essa pergunta e finalizava com as parcerias público-privadas, que contratos é que estamos a falar e que impactos é que eles podem ter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Nazaré da Costa Cabral. Sra. Professora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Bom, neste momento, como há pouco tinha mencionado, e começando pela questão sobre o atual quadro inflacionista que estamos a viver, de facto, neste momento estamos a viver um quadro de uma inflação que, de certa forma, é uma inflação surpresa, uma inflação não esperada, inesperada, e, nesse sentido, ela ainda está, neste curtíssimo prazo, a ter alguns efeitos benévolos. Não apenas, antes de mencionar os efeitos orçamentais, ou de reforçar esses efeitos, também desde logo no plano económico, porque se verificar uma grande parte, digamos, do comportamento surpreendente da economia no primeiro trimestre, que aliás também mencionou e já irei voltar a esse ponto, uma boa parte desse comportamento surpreendente da economia neste primeiro trimestre também ficou a dever-se ao impulso do consumo privado. E isto porque neste momento as famílias ainda estão, no fundo, a usar as poupanças que obtiveram ou que foi possível acumular durante a fase de pandemia, em que houve menos consumo. E, portanto, é em boa medida um crescimento explicado pelo impulso da procura privada, do consumo privado. Também é de esperar que este efeito se esborou ao longo do ano e até que, se calhar, com rapidez, à medida que essas poupanças se esgotem e, portanto, quando as famílias começarem, de facto, a denotar a tal perda de poder de compra e, portanto, isso terá um efeito depois, porventura, na retração do próprio consumo privado. Agora, em termos orçamentais, isto também está a ter o tal bom efeito sobre as contas públicas, por via do impulso na receita fiscal, quer da receita de impostos diretos, quer indiretos. O facto de, neste momento, termos que os salários não estão atualizados em linha com aquilo que é o próprio efeito da inflação. Neste momento, os contratos de aquisição de bens e serviços da administração pública, eles ainda estão sedimentados em preços já previamente estabelecidos e, portanto, o efeito imediatamente não se denota. Agora, como eu dizia há pouco, temos que ter cautela com o ano 2023, quer por razões económicas, quer depois também por razões orçamentais. O importante, a meu ver, é garantir que a inflação estabilize e que é muito importante manter a inflação controlada. Há quem entenda até que já estejamos a atingir o pico dessa mesma inflação, não é? Portanto, não sabemos. Isto são dados ainda de alguma incerteza. Agora, aquilo que é expectável é que, quando ela estabilizar, e ela naturalmente poderá estabilizar em torno até de um valor mais alto do que aquilo que era o histórico recente, enfim, com expectativas devidamente ancoradas,
os efeitos tendem a ser neutros, mesmo do ponto de vista orçamental, não é? Porque as receitas estão ancoradas na inflação, mas as despesas públicas depois também estão devidamente ancoradas e esse efeito. Agora, o problema é agora para o ano 2023, porque nós podemos ter a seguinte circunstância de que no ano 2023 a receita poderá já não estar a ser tão sensível ao efeito da inflação, se ela estabilizar ou se ela, digamos, se esse impulso se contrair. E, por outro lado, a despesa pode sofrer aqui uma pressão. Podemos ter pressões induzidas por várias frentes. A frente, digamos, dos salários, da atualização dos salários da função pública. A frente dos novos contratos de fornecimento de bens e serviços ao Estado, em que haverá necessidade, digamos, de colmatar esse efeito inflacionista verificado recentemente e, portanto, projetado no valor dos novos contratos a celebrar. A atualização das prestações sociais, das pensões e, desde logo, do indexante dos apoios sociais, ao qual estão indexadas, por sua vez, as mais importantes prestações sociais. E, portanto, isso significa que, uma vez que essa atualização ela depende automaticamente daquilo que foi o comportamento da economia e da inflação nos 2 últimos anos, da economia nos 2 últimos anos e da inflação no último ano, essa atualização vai acomodar, justamente com o objetivo de permitir acomodar a alteração do poder de compra, ou impedir que essa alteração do poder de compra ocorra, e repondo esse mesmo poder de compra. E depois, efetivamente, podemos, portanto, ter aqui uma pressão, de facto, sobre o lado da despesa que pode gerar pressões no seu todo sobre as contas públicas. E há depois ainda aqui um problema que já desde já chamamos a atenção também para ele, que é a questão do investimento público, como também refere. Do investimento em geral, mas também do investimento público, desde logo, e nomeadamente dos investimentos no âmbito do PRR. Porque o grande risco que se pode desde já antecipar e que pode tornar-se ainda mais assinalável no próximo ano, é a questão de que, para o mesmo nível de investimento, os fundos já não sejam suficientes por força justamente do efeito induzido pela inflação. E, portanto, isso pode comprometer o investimento a realizar e o nível de investimento a realizar. Portanto, esse é um aspecto que queria também chamar a atenção. Depois, há aqui outros efeitos orçamentais que também não são de excluir, nos contratos de aquisições de bens e serviços, por exemplo, também nas compensações transportadoras, por exemplo, empresas de transporte coletivo de passageiros, prevendo justamente essa mesma indexação automática, indexação tarifária automática à evolução dos preços da energia. E, portanto, aquilo que eu diria é que é preciso, de facto, neste momento, ter muita prudência, um sinal de prudência. Acho que prudência para, por um lado, garantir que, de facto, a inflação se mantém controlada e, portanto, evitando algumas pressões pelo lado da procura que possam eventualmente surgir e permitir que, de facto, a economia possa acomodar bem estes efeitos inflacionistas e estabilizar e controlar a inflação. Porque o grande perigo da inflação é que uma economia, e sobretudo quando estamos a ter este apelo de investimento público tão estruturante, uma economia com níveis de inflação muito elevados é uma economia que não se consegue programar, que não se consegue planear. Os agentes económicos não conseguem planear a sua atividade, não se conseguem fazer projetos de investimento a longo prazo. Enfim, as expectativas estão completamente desancoradas e, portanto, isso cria. Os contratos, é muito difícil executar contratos ou celebrar contratos em contextos inflacionistas. E, portanto, uma economia funciona com inúmeras distorções quando temos inflação. Peço desculpa, atrasei-me um pouco. E, portanto, só isto acho que era importante. Quanto àquilo que diz relativamente à evolução das finanças públicas, concordamos. Aliás, o Conselho das Finanças Públicas tem sido, de facto, a instituição que tem pugnado pela necessidade de termos uma trajetória descendente da nossa dívida pública como um desígnio nacional, por razões várias, que têm que ver, naturalmente, com a credibilidade e imagem do país e aquilo que é a nossa capacidade de financiamento, designadamente em face do exterior, mas também por uma razão interna. Uma economia, um país muito endividado não consegue realizar as suas funções fundamentais, as funções públicas fundamentais e as funções sociais do Estado, por essa razão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, cara amiga e colega, professora Nazaré Costa Cabral, cumprimentar também os meus amigos e colegas Miguel Santóbini e Carlos Marinheiro e cumprimentar o professor Copitz, que não conhecia pessoalmente, apenas do seu trabalho académico. Queria dar-lhe um conjunto de notas relativamente a este orçamento e à análise que o PSD faz do trabalho do Conselho de Finanças Públicas, que junto com o TAU têm sido, nestes últimos 15 anos, no caso do TAU 10 anos, no caso do Conselho de Finanças Públicas, absolutamente imprescindíveis na análise e na vigilância das contas públicas. E a primeira nota é que olharemos com muita atenção àquilo que vão ser as nomeações do Governo para a substituição do professor Carlos Marinheiro e do professor Copitz, esperando nós que o Governo, que no passado fez 3 excelentes nomeações, a professora Nazaré Costa Cabral, o professor Miguel Santóbini e o professor de Grau, mantenha esse bom hábito e que fortaleça o Conselho de Finanças Públicas com 2 pessoas, pelo menos, tão competentes e credíveis como as 2 que vão sair. A segunda nota é que acompanhamos as críticas do Conselho de Finanças Públicas à prática orçamental do Governo, à falta de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, à falta de orçamentação por programas, à não existência de um quadro plurianual orçamental e ao enorme atraso na implementação das IPSAs no âmbito do SNCAP. Também acompanhamos as críticas que fez ao Programa de Estabilidade, ter sido entregue pelo Governo anterior, quando o prazo legal era de 15 de abril, quando o semestre europeu prevê que a entrega do Programa de Estabilidade seja até 20 de abril, e este ano a Comissão Europeia até deu a possibilidade da entrega no final do mês de abril, e, portanto, acompanhamos a perplexidade sobre porque é que foi entregue pelo Governo anterior e no final de março, ser um programa de estabilidade em políticas invariantes e sem identificar as principais prioridades e o correspondente envelope financeiro associado a cada uma dessas prioridades. Também acompanhamos as críticas que faz à política orçamental e ao Orçamento de Estado para 22, não só a profusão de normas legais e de cavaleiros orçamentais, por isso, infelizmente, já é uma prática má do processo orçamental, mas, sobretudo, o agravamento do déficit estrutural e a consequente redução do saldo primário estrutural, bem como as dúvidas que o Conselho de Finanças Públicas coloca na previsão quer da inflação, quer da receita. E ficámos muito satisfeitos que o Conselho de Finanças Públicas tenha alertado para este efeito ilusório que a inflação terá na execução orçamental de 22, mas com consequências muito significativas na execução orçamental de 23 e de 24. E, de facto, este orçamento tem uma política expansionista procíclica que era aquilo que o país não precisava. Queria também saudar a análise que o relatório faz no quadro 4 relativo à alteração dos escalões do IRS, porque vem terminar um mito de que esta alteração dos escalões favorecia o 3º e o 5º escalão. A vossa análise do quadro 4 é clara. O decil 10 poupa 60 milhões de euros de IRS, o decil 7 já só poupa 10, o decil 5 já só poupa 1,8 e abaixo do decil 5 as poupanças aproximam-se de 0 e mesmo em termos percentuais, face ao montante de impostos que cada um destes decilos paga, a grande poupança, mesmo em termos relativos, não só em termos absolutos, mas também em termos relativos, a grande poupança é nos decilos mais elevados. Tinha algumas questões para lhe colocar, algumas delas a professora Nazaré Costa Cabral já referiu. Qual é a perspectiva do Conselho de Finanças Públicas sobre a inflação este ano e nos próximos anos, tendo nós agora já os dados de abril que não estavam disponíveis quando o Conselho fez a sua análise ao Orçamento de Estado, a mesma perspectiva para a receita fiscal este ano e nos próximos anos, como é que vê a execução orçamental deste ano e depois a de 23, embora já elaborou bastante sobre isso. A minha quarta questão é se o Conselho de Finanças Públicas vai tomar posição técnica sobre a questão das regras orçamentais europeias, sobre a sua aplicação a partir de 23 ou não, e sobre que regras orçamentais europeias e que questões metodológicas entende o Conselho de Finanças Públicas que deveria ser
aplicado. E, por último, não percebi, fiquei com uma dúvida quando referiu que a previsão da formação bruta de capital fixo no setor público era benigna. Fiquei com a dúvida o que é que benigno aqui poderá significar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Sra. Professora, faça. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas considerações relativamente ao papel do Conselho das Finanças Públicas, do trabalho que vem realizando, dos seus membros. Portanto, naturalmente, para nós é importante, de facto, termos, enfim, essa boa opinião e, portanto, continuaremos naturalmente a fazer o nosso trabalho da melhor forma. Bom, relativamente às questões que colocou, começando de facto pelo saldo estrutural, eu não mencionei, naturalmente que temos que ter em atenção aquilo que é a previsão de comportamento da despesa com aquela chamada de atenção que eu há pouco estava a mencionar e também o comportamento da receita com aquela chamada de atenção que eu há pouco estava a mencionar, saber se os valores de previsão não poderá haver aqui uma ligeira sobreestimação dos primeiros da despesa e uma ligeira subestimação da receita, isto por um lado. Por outro lado, temos aqui dificuldades no cálculo, como sabe, o saldo estrutural está sempre dependente de um exercício técnico muito difícil, que é o cálculo do próprio hiato do produto. E, de facto, de acordo com o exercício que tentámos fazer, embora neste momento as regras orçamentais continuem suspensas e, portanto, não está em causa avaliar tecnicamente do cumprimento, digamos, do objetivo orçamental de médio prazo, mas, sim, de facto, confirmamos que estamos numa fase em que a nossa política tem sido, de facto, uma política, ou está a ser uma política expansionista. É essa a postura da política orçamental neste exercício, e significa que, de facto, não estamos a aproveitar um momento de conjuntura económica favorável para fazer a consolidação orçamental, nomeadamente promovendo melhorias do ponto de vista do comportamento da despesa primária. Aliás, eu chamei a atenção justamente para é importante, de facto, não perdermos o foco na despesa primária, na despesa corrente primária, porque aí há aspectos do ponto de vista da gestão pública, da gestão das políticas públicas em áreas que são, de facto, muito pressionantes e problemáticas, nomeadamente a área da saúde e a área da educação, em que é preciso que, nesta legislatura, haja, de facto, uma atenção muito séria a estes dois setores, porque esses dois setores, de facto, por razões que todos conhecemos, induzem pressões sobre a despesa e portanto, no fundo, são pressões sobre o esforço financeiro que os portugueses vão ter que fazer nos próximos anos para suportar essa mesma despesa. E, portanto, chamaria a atenção precisamente para este aspecto. Relativamente às perspectivas inflacionistas, queria ainda acrescentar um aspecto que há pouco não mencionei, mas que acrescentam, e porque também já não houve tempo, mas que agora gostaria de reiterar, que é a questão, o impacto que a própria inflação pode ter em termos do aumento das taxas de juros, não é? Neste momento, esse impacto já se está a fazer sentir, é a reação do mercado, portanto, num contexto de inflação, o custo de emprestar aumenta, e aumenta porque incorpora justamente esse risco, o risco de inflação, e, portanto, os credores neste momento já estão a reagir a esse impulso inflacionista. Depois, além disso, ainda temos aquilo que pode vir a ser a alteração da própria política monetária por parte do Banco Central Europeu, não é? Portanto, ontem já houve esse anúncio, ou pré-anúncio, por parte da Presidente do Banco Central Europeu, no sentido de que haveria uma revisão da política monetária e, portanto, das taxas diretoras do BCE, e, portanto, isso significará que também por essa via o custo das novas emissões de dívida pública vão ser mais caras. Isso já se está a notar e, portanto, expectavelmente isso notar-se-á nas próximas emissões também. Ora bem, eu chamo a atenção para o papel importante que, naturalmente, poder-se-á discutir se a reação do Banco Central Europeu
é tempada ou não é tempada, se está em linha com o que outros bancos centrais têm vindo a adotar ou não. Mas eu queria assinalar este aspecto importante, é que não é só o efeito da política monetária ou das decisões de política monetária sobre os juros que importam. No caso do BCE, e como estamos, digamos, numa união monetária, essa política ou essas decisões de política monetária, elas têm um outro efeito, que é um efeito de contenção dos spreads. Não é só a questão dos juros em si, porque os juros eles podem aumentar e é natural que aumentem, enfim, como eu dizia, desde logo como reação. A questão é que a política monetária do BCE ela tem tido um efeito que permite a chamada partilha de riscos, ou seja, ela garante que o diferencial das taxas de juros das obrigações soberanas, enfim, e depois de todos os instrumentos derivados que sinalizam essa mesma evolução, essa política tem permitido que os spreads, os diferenciais, nomeadamente as taxas de juros dos países periféricos, face às taxas de juros da Alemanha, se mantenham em níveis de facto baixos. Ora, a alteração deste perfil de política monetária ela pode terminar uma rápida, uma abrupta mutação deste estado de coisas. E, portanto, se Portugal, um país altamente endividado, e por isso é que esta questão da dívida pública é tão importante, se Portugal, um país altamente endividado, de repente vir os seus juros afastarem-se significativamente em relação aos juros que são cobrados ao soberano Alemanha, isso significa que há aqui uma deterioração séria do perfil de risco do país. E é o país que vai estar a ser sinalizado, vai estar de novo debaixo dos radares dos mercados. E nós não podemos correr este risco. Vimos o que aconteceu durante a crise financeira, a crise das dívidas soberanas, assim conhecida, e o que isso significou para o país em termos de acesso aos mercados. Praticamente deixámos de ter acesso a mercado de financiamento, nomeadamente na dívida de longo prazo. E é isso que nós temos, nós não nos podemos esquecer desse risco. E o risco existe, ele está lá, e, portanto, a necessidade que temos de ter aqui uma trajetória sólida, consistente, coerente, de redução da dívida pública, ela permite justamente acalmar os mercados, conter os mercados e manter, digamos, a nossa situação e a nossa realidade financeira em níveis estáveis. E é isso que eu creio que será o mais desejável nesta fase crítica. Muito obrigado, Sra. Professora. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Faça favor. Sr. Presidente, Sra. Presidente e restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, Sras. e Srs. Deputados. No relatório do Conselho de Finanças Públicas é reconhecida a enorme volatilidade que caracteriza o contexto macroeconómico nacional e internacional. Acho que todos concordamos que o contexto macroeconómico nos últimos meses e semanas tem evoluído bastante bem para o mal e para o bem, dependendo do ponto de vista. Os últimos dados do INE dão-nos conta de uma forte aceleração da inflação, com uma tendência clara de crescimento mês após mês. Podemos fazer de conta que é uma nova trend internacional, mas quando o Orçamento de Estado foi apresentado nesta Assembleia, já contávamos com um mês de guerra na Ucrânia. E já em meados de março, a Reserva Federal Americana anunciava a primeira subida das taxas de juros de referência e sinalizava 6 novas subidas para os anos de 2022, 2023, 2024. Era um sinal claro que a inflação tinha vindo para ficar e que não era circunstancial. É a nossa firme convicção que o Governo tem insistido neste discurso de inflação temporária, porque a inflação, com este orçamento, permite arrecadar mais IVA, mais IRS, mais IRC. Este efeito na receita fiscal é reconhecido no vosso relatório como uma das consequências de uma possível pressão inflacionista que parece estar a verificar-se. Neste contexto elevado da volatilidade do contexto macroeconómico atual, favorável às contas de Estado e voltado quase um mês após a publicação deste vosso relatório, gostaríamos de conhecer a vossa opinião sobre a atualidade dos seguintes indicadores macroeconómicos. Consideram que a previsão para a inflação apresentada neste Orçamento de Estado de 4% para 2022 ainda é credível? Ou considera que, face aos relatórios mais recentes, inclusive do INE, deveria aquela previsão de 4% ser revista em alta? A previsão de crescimento médio dos salários públicos e privados para o ano 2022, segundo o vosso relatório,
é, em média, 3,2% de crescimento. Valor per si superior à previsão de aumento do salário médio dos trabalhadores em funções públicas, que o Governo aponta para 2,5%. Face à pressão inflacionista, pergunto se mantém esta previsão ou se considera que, no momento presente, o crescimento dos salários médios subirá mais do que os 3,2% previsto no vosso relatório, agravando ainda mais a perda de poder relativa à compra dos funcionários públicos. E, para terminar, quero fazer a seguinte questão também. Registámos com muita preocupação a seguinte declaração da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, UTAU, no relatório homólogo ao que temos estado aqui a analisar referente ao Conselho das Finanças Públicas sobre o Orçamento de Estado. Diz o seguinte: a falta de transparência para com a UTAU é, antes de mais, uma falta de consideração para com o órgão de soberania que a UTAU assiste tecnicamente e para com os portugueses que leem os estudos da UTAU. Referia-se à Unidade Técnica de Apoio Orçamental a ausência de resposta por parte do Ministério das Finanças sobre questões levantadas sobre o orçamento e sobre o cenário macroeconómico no Ministério das Finanças. A pergunta que lhe faço é se, ainda que factos idênticos não sejam descritos no vosso relatório, se já depararam com circunstâncias idênticas em que os pedidos de resposta tenham sido ignorados pelo Ministério das Finanças ou por outros órgãos de soberania. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Sra. Professora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Bom, neste momento, tudo aponta para valores de inflação mais elevados que esses que estão já previstos na proposta de orçamento do Estado. Eu não quero estar a antecipar, até porque nós ainda não atualizámos as nossas próprias previsões e, portanto, isso é um exercício de acompanhamento que estamos a fazer, mas eu não queria, neste momento, estar ainda prematuro, nesta fase de incerteza em que, de facto, toda esta volatilidade ainda está a marcar os acontecimentos. Bom, aquilo que efetivamente se verifica é que, de facto, se os valores de inflação forem mais expressivos ainda do que estes e não sendo eles acompanhados pelo aumento na mesma grandeza dos salários em geral, é evidente que isso se traduzirá numa perda de poder de compra. Por isso é que eu há pouco estava justamente a mencionar as preocupações que esta pressão pode vir a ter no próximo tempo. E mais uma vez, reitero aquilo que disse, o importante é que este episódio inflacionista seja contido. Portanto, a ideia fundamental é que tem de haver, de facto, controle e que não se criem fatores de pressão do lado da procura, nomeadamente, que possam agudizar este episódio inflacionista. E, portanto, se isso acontecer, depois, efetivamente, enfim, as variáveis orçamentais poderão fazer-se em linha com aquela que será a evolução prevista. E, portanto, é isso que se deseja. Bom, relativamente às questões mais institucionais que coloca, eu queria, se calhar, enfim, não estando a identificar aspectos mais particulares, mas eu voltaria, de facto, àquilo que são os aspectos legislativos e de quadro legislativo, não é? E é isso que e é essa insistência e é isso que me parece que tem que ser feito. Na lei de enquadramento orçamental, a lei que foi aprovada em 2015, houve um propósito que o legislador teve e que foi sancionado, naturalmente, em linha até com aquilo que são consideradas boas práticas internacionais. Não digo que sejam as melhores, mas são práticas que já provaram em países desenvolvidos e que nos estão, de alguma maneira, próximos. E um objetivo fundamental foi o de criar aquilo que eu qualifico um sistema de programação orçamental em cascata. O que é que isto significa? A ideia era termos, e isto, por outro lado, associado à instituição de um processo orçamental de 2 fases. Algo que, por exemplo, os países nórdicos já instituíram há vários anos, com bons resultados. Alguns países europeus instituíram com bons resultados e, portanto, a ideia era precisamente trazer esse modelo do processo orçamental de 2 fases para a realidade portuguesa. O que é que este sistema significa? Significaria que, na primeira fase do ciclo orçamental, alinhando esse ciclo também com o semestre europeu, em abril, nós teríamos os chamados instrumentos de programação plurianual.
A ideia seria que esses instrumentos de programação plurianual centralizassem uma boa parte do debate político. Isto é, que nessa altura fossem apresentados o programa de estabilidade, por um lado, discutido no Parlamento, embora não votado, discutido no Parlamento, que nessa altura fosse discutida a lei das grandes opções do planeamento, agora incorporando um quadro plurianual de despesa pública, onde as medidas de política, ou são definidos limites de despesa para as medidas de política, e a ideia era, portanto, que aqui, nesta fase, pudesse centralizar uma boa parte da discussão política essencial em termos, digamos, da estratégia orçamental a seguir. A segunda parte, a segunda fase, em outubro, coincidiria com a apresentação da proposta de lei e o orçamento do Estado anual seria um instrumento previamente enquadrado, previamente limitado, pelos valores de despesa definidos a montante justamente nestes instrumentos de programação orçamental. Qual é que é o objetivo? Isto por uma razão muito simples, é que as políticas públicas, pela sua própria natureza, com raríssimas exceções, elas não têm uma dimensão anual. Elas têm uma dimensão, uma expressão e têm implicações plurianuais. E quando se instituem programas orçamentais que definem essas metas de despesa para vários anos, nós estamos a balizar aquilo que é o desenho dos vários programas orçamentais. Naturalmente que isto depois implicaria também a aprovação de programas de despesa, esses que constituem os mapas orçamentais, ou que deveriam passar a constituir verdadeiramente os mapas orçamentais, programas plurianuais de despesa, concretizando as políticas públicas. E aquilo que nós salientamos, temos vindo a salientar, é, de facto, a degradação deste espírito que estava na letra da lei, está na letra da lei, em vários momentos, e isso não é desejável. Do nosso ponto de vista, isso não é desejável. Estamos, no fundo, a voltar a uma visão das finanças públicas baseada numa lógica de anualidade que é redutora, é uma visão que não permite uma análise crítica, verdadeiramente crítica da despesa pública, não permite um desenho consequente da despesa pública e depois não permite instituir instrumentos fundamentais de boa gestão da despesa pública, do ponto de vista mais micro, no que diz respeito à implementação dos programas orçamentais, instrumentos que visam uma boa concretização da despesa pública, indicadores de atividades associadas aos programas, custeio das respectivas atividades, quanto custa uma atividade pública? No âmbito de uma política pública, quanto custa um programa? Quanto custa uma atividade no seio desse programa? Nós nunca sabemos. Indicadores de desempenho. Será que o programa está a ser satisfatoriamente, suficientemente concretizado ou não? Que consequências é que isso vai ter do ponto de vista da manutenção ou da não manutenção desse programa? E nós, neste momento, temos um problema na nossa gestão orçamental, que é um problema de não termos instrumentos que nos permitem verificar da economia, da eficiência, da bondade da própria política pública, se ela é de facto eficaz, tendo em conta os objetivos a que se propõe. E, portanto, esta filosofia, que era a que estava presente na lei, não está de maneira nenhuma concretizada na prática. Está na lei, mas não está ainda hoje, não conheceu a luz do dia na sua plenitude, pelo menos. Muito obrigado, Sra. Presidente. E agora presumo que para concluirmos a primeira ronda, a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Faça favor. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Vogais. Antes de mais, agradecer também o serviço público, o verdadeiro serviço público que o Conselho de Finanças Públicas faz. É da maior importância e relevância e, portanto, quer enquanto consumidora dos estudos, quer enquanto cidadã, queria começar por este agradecimento. Muitos dos temas que eu tinha aqui para abordar já foram, de certa forma, também aqui aflorados, até porque nós temos preocupações muito semelhantes e análises muito próximas. Mas há algo ainda que vou voltar ao tema da inflação e dos juros, porque é algo que me preocupa bastante, que é,
Uma coisa é nós estarmos alinhados nas preocupações, outra coisa é nós termos a noção quantificada destas preocupações. Eu sei que a Sra. Presidente já disse, nomeadamente, nós estamos num quadro de elevada volatilidade e incerteza, tenho essa consciência, mas ao contrário de, por exemplo, muitas pessoas, gestores, teóricos, que em quadros de muita incerteza baixam a importância do planeamento, eu acho que o planeamento tem que ser flexível e nós temos de ter consciência dos cenários, temos de ter consciência, temos de ter análise de sensibilidade. Eu confio também que é esse tipo, obviamente, não só de metodologias, mas que é neste quadro de orientação, quer enquanto gestores de dinheiro público, quer enquanto contribuintes para políticas públicas, que devemos ter consciência destas balizas. E é nesse sentido que me vai permitir que volte a insistir em alguns temas para ver se poderia concretizar, mesmo neste quadro de incerteza, algumas balizas. Em relação, primeiro, à inflação, já sabemos, nomeadamente, em relação aos dados do INE de ontem, de inflação a 7%, as estimativas já desatualizadas desde o programa de estabilidade face e as necessidades de atualização constante nas últimas semanas. Queria perceber se o Conselho de Finanças Públicas fez previsões, neste para o ano de 2023, se corroboram com a opinião subjacente que está muitas vezes, nomeadamente no Governo, implícita no programa de estabilidade, que este choque inflacionista é temporário, ou se haverá alguma componente que será pelo menos para durar, que se transformará em estrutural, e que se reitera-se nos níveis de inflação à volta, que seja dos 7%, seja entre os 4 e os 7, os cenários que forem, se efetuou alguma análise de sensibilidade, nomeadamente em relação à folga orçamental, nomeadamente a possível subestimação de receitas fiscais em função deste previsível aumento de receitas. Em relação ao tema dos juros, identificámos efetivamente os riscos. Eles não estavam mencionados nos relatórios, mas já hoje aqui mencionámos como risco adicional à inflação, ao investimento. E queria perguntar se, em termos de prazo, quanto ao fim das compras da dívida soberana por parte do BCE, se há alguma perspectiva e que indicações tem em relação a isso. Se existem cálculos, ainda que provisionais, tendo em conta a evolução das taxas de juro, quer do saldo estrutural quanto à taxa de juro implícita na República, ou seja, em concreto, qual será o impacto possível do aumento das taxas de juro do déficit? Eu acho que é importante, nós temos falado aqui na importância do país não endividado, que não se pode exercer enquanto ator da política pública, mas eu acho que esta margem é importante. Pergunta muito rápida, que ainda não foi focada, que é em relação ao relatório do setor empresarial do Estado, diz na página 25 que até ao final de 2021 não eram conhecidas as contas da Transtest, Softluz, a administração do Porto de Aveiro e outras entidades, e que a falta de aprovação das mesmas não tinha havido aprovação das mesmas pela tutela. Eu gostaria de saber, porque não me ficou claro pelo relatório, se foi dada alguma justificação, que se considere plausível, ou alguma informação sobre estes elementos que nos merece alguma preocupação. E obrigada desde já. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prestar os esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas considerações e também pelas questões que coloca. Bom, de facto, eu procurei justamente acentuar essa nota de cautela. Por ora, o entendimento, enfim, de que alguns economistas ainda vai nesse sentido, que estamos a viver um momento muito temporário, mas eu diria que é preciso ter cuidado com essa perspectiva e, portanto, nós temos que estar, de facto, preparados para que a inflação não esteja controlada tão cedo e, portanto, volto a focar, esse parece-me ser o aspecto mais importante, a necessidade de controlar este episódio inflacionista e, portanto, de facto, garantir que ele é um episódio temporário. E, portanto, de facto, como acentuámos na nossa análise, isso pode também, de facto, justificar que o comportamento, por isso é que há pouco mencionava isso como um risco ascendente, que o comportamento da receita fiscal e da receita contributiva este ano possa ser, de facto, ainda possa ser superior àquele que está previsto por causa justamente da indução deste efeito inflacionista. Isso não é de excluir, não é de excluir. Os dados neste momento, a estimativa que temos do comportamento da receita fiscal
para o trimestre que já decorreu e para estes meses que já decorreram do ano, apontam, aliás, nesse sentido e, portanto, não é de excluir o impacto desse efeito da inflação. Em relação, de facto, à questão do efeito da inflação sobre a eventual aumento dos juros e do impacto que isso tem ou que teria para as finanças públicas portuguesas. Não fizemos neste exercício, mas já o fizemos em outros relatórios passados, algumas simulações de facto desse impacto e sabemos que para um país em que a dívida pública tem a dimensão um aumento de 1 ponto percentual dos juros tem um significado muito grande do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do impacto que isso pode ter em termos da própria dinâmica da dívida pública e depois do impacto que isso pode ter em termos do custo da própria dívida pública, portanto, aquilo que é a despesa corrente com o pagamento de juros de dívida. Agora, o que acontece é isto, é que neste momento, por força de uma estratégia de uma política de emissão de dívida pública, que tem vindo a ser seguida pela Agência da Dívida Pública, no nosso entendimento, uma estratégia correta e que tem vindo a ser, no fundo, substituir a dívida por dívida de longo prazo, com maturidades cada vez mais elevadas. Ela, neste momento, está a revelar-se uma estratégia correta e favorável, porque a verdade é que temos um conjunto de emissões que foram relativamente recentes a taxas de juros muito baixas, portanto, o que significa que a taxa de juro média da República Portuguesa vai incorporar todas estas emissões. E as emissões vão se sucedendo ao longo do tempo. E, portanto, neste momento ainda estamos, digamos assim, a beneficiar, e vamos beneficiar durante algum tempo, do efeito de termos emissões que foram feitas em condições favoráveis para a República, e, portanto, isso poderá, de alguma maneira, atenuar o impacto de um eventual aumento expressivo dos juros. Agora, é evidente que nas novas emissões, daqui para a frente, esse impacto já se vai fazer sentir. Muito obrigada pela questão também que coloca em relação ao relatório sobre o setor empresarial do Estado, enfim, não sendo o relatório que nos traz aqui em presença, mas, de facto, uma vez que estamos a falar de contas públicas, a questão do setor empresarial do Estado é uma questão que também que nos deve merecer muita atenção, aos senhores responsáveis políticos, desde logo, porque, de facto, o peso do setor empresarial do Estado, não apenas em termos do seu impacto orçamental direto, daquilo que significa para a despesa pública e para a dívida pública, mas depois também para o conjunto das garantias que o Estado assume e que podem materializar-se ou não, é um impacto significativo. A situação deste setor deteriorou-se seriamente com a pandemia, como mostramos no relatório, e, portanto, queremos que, de facto, é a altura certa para olhar para este setor com toda a atenção e com toda a responsabilidade. Relativamente àquilo que são os instrumentos de governação que menciona, também é algo que nos deixou muito perplexos e preocupados, de certa forma, porque verificamos que há um conjunto de instrumentos de governação, nomeadamente demonstrações financeiras previsionais, instrumentos previsionais, planos de atividade, planos de orçamento, alguns que não foram analisados pela entidade responsável e, portanto, sequer validados pela tutela. Temos o caso de empresas cujas contas não foram sequer aprovadas até à data, nós assinalamos esse facto. Enfim, não houve propriamente uma justificação, foi a informação que nos foi transmitida e, portanto, sabemos que há aqui, embora esses instrumentos de governação, esses instrumentos de gestão das empresas públicas estejam devidamente contemplados na lei, quer no regime jurídico do setor empresarial do Estado, quer no Estatuto do Gestor Público, a verdade é que temos, por um lado, insuficiência no cumprimento dessas exigências legais, por outro lado temos opacidade, não temos informação, por exemplo, quanto à celebração de contratos de gestão que são obrigatórios por lei e cuja não celebração envolve a nulidade das próprias nomeações dos gestores públicos em causa. Portanto, não obtivemos qualquer informação e, portanto, eu penso que aqui é uma área em que temos que também incrementar a transparência. Os cidadãos têm que saber
de facto, e ter acesso àquilo que é a situação financeira do setor empresarial do Estado e àquilo que são as metas assumidas para as várias empresas públicas. Muito obrigada. Muito obrigado. Entramos agora então na fase da segunda ronda, portanto darei a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado à Sra. Presidente Nazaré da Costa Cabral e também as minhas saudações aos professores Santoban e Copitz e, em particular, se me permite, ao professor Carlos Marinheiro, a quem me ligam já laços de conhecimento e de familiaridade há muitos anos. A representante da Alemanha no Conselho Executivo do BCE, Isabel Schnabel, fez ontem um discurso sobre a globalização da inflação. Se eu consigo resumir mais ou menos a tese desse discurso, é que o seu diagnóstico em relação a este episódio de inflação é que ele não está ancorado essencialmente nos preços de energia, embora eles sejam claramente inflacionários, mas que no fundo são as próprias tendências da procura excessiva global que fazem com que a inflação possa não ser só, se bem entendo a tese dela, mais estrutural do que conjuntural, mas acima de tudo desligada do cenário de guerra. Ou seja, mesmo que, e todos o desejamos, a guerra pudesse acabar em breve, continuaríamos a ter de ter uma política monetária de combate à inflação, que eu interpreto como sendo a posição da Alemanha neste momento no BCE ser de, enfim, uma posição mais de falcão do que de pomba, para usar as expressões que são, que já é tradicional, mas o que nos poderia indicar é que teríamos uma política por parte do BCE que poderia ser até tendente a procurar arrefecer a economia, como foi feito pelo governador Volcker do FED nos anos 70, e, portanto, provocar aqui uma tendência até recessionária, a juntar os riscos da guerra. Eu não lhe queria perguntar exatamente que probabilidade é que há de uma recessão no médio prazo na Europa, mas é, de facto, uma das grandes preocupações que nós devemos ter, junto com a outra, que é a de poder, que já exprimiu, aliás, de poder haver um grande desfazamento entre as taxas de dívida alemãs e, em particular, portuguesas. O que eu lhe queria perguntar é que diferença, quando um leigo ouve falar disto, pensa num cenário parecido com o da crise da zona euro, o que eu lhe queria perguntar é como é que integra nisto, entretanto, as diferenças na política europeia, tanto ao nível monetário, compra de dívida por parte do BCE, como ao nível da emissão de dívida da própria União e da criação de programas como o PRR. Atenuam, francamente, os riscos de voltarmos a viver situações como as que vivemos na década passada, ou acha que esses riscos são ainda bastante altos? Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Partido Social Democrata. Eu respondo? Não, respondo no final. Muito obrigado. Peço desculpa, repeti, mas houve duas questões que ficaram por responder, mas já agora só um pequeno parênteses. Quando olhamos para o boletim do IGCP, a duration média da dívida pública praticamente não se alterou entre 2016 e 2021 e o montante dos depósitos também não. Aliás, o professor Santobin fez parte de um grupo de trabalho entre o PS e o Bloco de Esquerda que produziu em 2017 um relatório sobre a sustentabilidade da dívida pública, defendia exatamente o oposto, a redução das maturidades e a redução dos depósitos, mas elas não aumentaram nem as maturidades nem os depósitos. As duas questões era o que é que entende por previsão benigna na formação bruta de capital fixo e se o Conselho de Finanças Públicas se vai pronunciar tecnicamente sobre as regras orçamentais europeias, ou seja, sobre a prorrogação da cláusula de salvaguarda, sobre que regras e aspectos metodológicos. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, entraremos agora na fase das respostas, até um tempo de 4 minutos. Dou a palavra à Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bom, é um facto, aquilo que, embora eu não conheça o discurso que foi feito pela Isabel Schnabel, de facto, concordo que, associado a este choque pelo lado da oferta, estamos a ter um choque também pelo lado da procura. Aliás, mencionei isso há pouco, quando, de facto, o impulso que estamos a assistir agora em termos de consumo privado
também tem muito a ver com isso. Portanto, houve durante a pandemia um aumento de poupança, as pessoas consumiram menos e, portanto, é natural que neste momento haja, aliás, isso justifica a procura elevadíssima que estamos a ter neste momento de bens energéticos, de matérias-primas, de bens finais, e, portanto, obviamente que há aqui a conjugação destes dois choques, um pelo lado da oferta e depois outro também pelo lado da procura, e, portanto, daí estamos a viver, de facto, uma situação difícil. Para o lado da política monetária, é evidente que é sempre difícil, porque, e nomeadamente quando temos um choque exógeno que vem da oferta, do aumento dos custos energéticos, é sempre mais difícil uma resposta para os decisores de política monetária responderem adequadamente a esse choque de quando ele é essencialmente um choque de procura. Isso há aqui logo um problema para a própria implementação da política monetária. Depois, há aqui esta questão do desfazamento temporal, não é? Porque a política é adotada neste momento e ela depois pode ter um efeito que, quando a causa já está mais ou menos debelada, e o efeito depois acontece numa fase subsequente e às vezes pode ser contraproducente. Eu acho que é isso, de certa forma, que está a justificar a cautela por parte dos decisores do BCE, embora naturalmente com sinais cada vez maiores no sentido que a alteração tem que ser feita e de facto parece que vai ser feita. Porque há esse risco de que neste momento de recuperação económica, uma inversão da política monetária, ela poderia ter um efeito nocivo sobre o crescimento económico ou sobre essa mesma recuperação económica. Eu, neste momento, enfim, não estamos a antecipar desde já uma recessão, ninguém no Conselho das Finanças Públicas se pronunciou nesse sentido. Agora, também importa ver o seguinte, é que em 2021 tivemos um crescimento económico muito significativo, enfim, dado que estamos justamente em contexto de recuperação. Em 2022, tudo indica que essa recuperação acontecerá também. E, portanto, o 2023 pode justamente significar a inversão disto e não é de excluir que possamos ter, de facto, nessa altura uma retração. Tudo indica, tudo dependerá naturalmente da evolução, enfim, de todas estas circunstâncias que são exógenas, que são anómalas e, portanto, não sabemos desde logo, como é que a situação da guerra vai evoluir. Bom, em relação às questões mais de política europeia, nomeadamente aquilo que é a ação, um novo impulso orçamental pelo lado europeu, de facto uma diferença enorme em relação àquilo que aconteceu durante a gestão da crise das dívidas soberanas, uma ação quase que federal, não é? Quase que federal, do surgimento de uma lógica de federal de orçamento europeu, que é nova e que é preciso ver como é que ela evolui. Porque às vezes, como sabe, na Europa, os avanços fazem-se muito pela lógica da chamada maldição de Monet. As crises ditam avanços, mas depois pode haver recuos. Não sabemos se este impulso, digamos, neofederalizante veio ou não veio para ficar. É algo que teremos que acompanhar. Bom, voltando às questões, e peço imensa desculpa, Sr. Deputado, há bocadinho, de facto, escapou-me. Quando eu digo... digamos, uma previsão benigna, e repare, estou a falar da parte da formação bruta de capital fixo não relacionada com o PRR e, portanto, estamos a falar das outras componentes. Bom, temos que considerar que o histórico de execução do investimento nos últimos anos, o Conselho das Finanças Públicas também já chamou a atenção para ele, às vezes há uma subestimação em termos orçamentais daquilo que vai ser o comportamento em termos de investimento público e depois ele fica aquém, não é? Não sabemos, não é? Temos que acompanhar a execução do investimento, nomeadamente dessa componente, repito, que não está relacionada com a implementação do PRR. Relativamente ao acompanhamento da discussão em torno da reforma das regras orçamentais, bom, nós estamos envolvidos do ponto de vista técnico, porque o Conselho das Finanças Públicas integra uma rede europeia de entidades similares, portanto, de instituições orçamentais independentes similares, onde algum trabalho técnico tem vindo a ser feito, nomeadamente identificação dos problemas que as regras atuais colocam. Claro que temos consciência que os países são diferentes,
isto é um debate, é uma discussão entre países com características diferentes, do ponto de vista do funcionamento dos seus sistemas orçamentais, da forma como encaram o cumprimento das regras orçamentais, como valorizam ou não valorizam as regras orçamentais. E depois também é um debate que nós sabemos que é essencialmente político. Portanto, a nossa função aqui é identificar os problemas, e existem problemas técnicos na aplicação e até na coerência interna do sistema de regras orçamentais, isso já está identificado. Agora, naturalmente, isto será, em última análise, um debate e uma decisão política. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, terminadas as questões e as respostas, chegamos ao fim desta nossa sessão de hoje. Portanto, resta-me agradecer aos senhores deputados e aos senhores membros do Conselho de Finanças Públicas e... Por favor, my colleague George Kopitz would like to make a comment. Desculpa, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Vamos dar aqui só mais alguns minutos. Portanto, há aqui um dos membros do Conselho de Finanças Públicas que gostaria apenas de fazer um comentário. Portanto, pedia só que fosse breve, uma vez que já ultrapassamos o tempo. Peço desculpa, peço desculpa. O meu colega Jorge Kopitz quer fazer um comentário. Ele irá falar em espanhol, em castelhano, não é? Muchas gracias. Perdón, pero voy a tener que hablar castellano. Estoy seguro que 95% de ustedes van a entender. Quisiera subrayar, enfatizar la importancia de una política, una regla que fija un techo a los gastos primarios sobre todo, en relación al PIB potencial. La importancia en primera instancia es justamente algo que nos proviene, la importancia de este tipo de regla multianual, plurianual, es que en realidad en cierta manera prohíbe, o por lo menos hace un poco menor, la posibilidad de una postura procíclica expansionaria. Esto es justamente una lección, una principal lección de las crisis de los años 2008, 2009, 2010, que antes de eso varios países que se habían beneficiado y gobiernos que se habían beneficiado de la disminución y de la eliminación de riesgo cambiario y, de hecho, el interés que tenían que pagar gobiernos por ese caso. Así que en vez de aprovechar eso para producir mayor espacio fiscal para una política contracíclica, en vez de eso se pusieron en una postura, adoptar una postura procíclica expansionaria. Y esto lo ilustra muy bien justamente lo que dijo un ministro de Finanzas en Irlanda, Charlie McCreevy, el famoso Charlie McCreevy, que dijo, si lo tengo, lo gasto. If I have it, I'll spend it. Okay. Así que esa fue la actitud de una política de gastos de año en año, anual, okay, sin ninguna regla o poniéndole atención a una regla. Es por eso que justamente varios países tienen una regla de este tipo, un techo a los gastos primarios sobre todo, plurianual. Me parece que es algo que aquí en esta casa también es bueno tener en cuenta como cautela. Gracias. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, assim sendo, julgo que chegamos ao fim. Portanto, resta-me agradecer novamente ao Conselho de Finanças Públicas e aos senhores deputados que aqui estiveram presentes e dou por encerrada então esta sessão. Obrigado.